Quando ficamos tetraplégicos, nós não podemos deixar de nos levar pelas nossas emoções. As pessoas ficam presas num dos tempos que é o passado, em quem eram. E por vezes até ficam presas entre o passado e o futuro a pensar com quem é que poderiam ter sido. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. O meu nome é Paulo Moreira e hoje temos aqui um grande convidado, o Nuno Mata. Nuno, bem-vindo. Olá, Paulo. Começar por agradecer o convite. Como te disse quando me convidaste, era um prazer estar aqui. Sigo o teu trabalho atentamente, já vi N de episódios e é um prazer ser um dos convidados e poder partilhar então tudo aquilo que tenho vindo a aprender. Obrigado, Nuno. Eu já fui ao teu do Aguenta a Guinada, não é? Podcast. Já fui ao teu episódio, também já nos cruzamos em algumas palestras como oradores, como o da Samsis, por exemplo, já nos cruzamos, como o da Bela Questão agora, no aniversário dela, por isso também já temos aqui algum contacto próximo, eu e o Nuno. Para quem não conhece o Nuno foi forcado durante 10 anos, não é? Até um acidente que existiu no Campo Pequeno, em que foste escolhido, que eu tive também a ler melhor, foste pegar o quinto touro e nesse momento houve um acidente e ficaste tetraplégico, não é? E a partir desse momento, e vamos falar um pouco sobre isso, eu até vi lá no teu site a falar sobre isso, podia ser o fim, mas foi o começo, ou seja, foi aqui um renascer. E o Nuno, a partir desse momento, criou uma associação sem fins lucrativos, tens uma marca de roupa e também trabalhas na área do coaching, tens cada vez mais dado palestras em público em geral, como na Samsis e também em empresas. Então tens feito um trabalho na área do coaching também para inspirar outros, para mostrar aqui o caminho de como é que podemos ser mais resilientes, motivar-nos. Tens feito aqui um grande caminho. E este episódio vamos falar um pouco sobre isso. Então falar aqui um pouco sobre como é que nós podemos pegar na vida pelos cornos, pelos chifres, não sei se é uma expressão, para aqui aguentar a guinada aqui da vida. Então, tenho aqui algumas perguntas pensadas para ti, mas como tinha dito aqui em off, é sempre uma conversa fluida, mas a primeira pergunta faço sempre de abertura aos nossos convidados é: qual é a importância das emoções na tua vida? É muito importante, como é óbvio. As emoções da minha vida sempre foram muito importantes. Eu sou uma pessoa emotiva. Acho que as emoções bem utilizadas jogam a nosso favor. E à medida que cada vez mais que eu vou aprendendo sobre inteligência emocional, mais eu utilizo as emoções a meu favor. Porque quando acontece algo do género e nós ficamos tetraplégicos, nós não podemos deixar de nos levar pelas nossas emoções. Por duas coisas. Primeiro, eu não posso depender da motivação para fazer alguma coisa. Tenho que ser disciplinado, não é? Fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não tenho vontade. E depois, eu não posso me deixar levar pelas emoções tristes. Porque elas vêm. Como tu próprios dizes, as emoções são como as ondas, elas vão e vêm. E da mesma forma que o bem não dura para sempre, o mal também não, mas estamos num momento bom, o momento mau vai chegar e eu tenho que saber gerenciar isso, não é? E é isso que é inteligência emocional. Saber interpretar, gerenciar tanto as nossas emoções como compreender as emoções dos outros. E uma leitura sobre as emoções dá-me uma inteligência emocional que me permite ter a vida então que eu quero, que é o que eu chamo uma vida épica. Por isso as emoções, tanto no tempo dos forcados como agora, é muito importante, mas mais agora, eu saber lidar com as emoções, porque eu estou preso dentro do meu próprio corpo. Há momentos, como é óbvio, terríveis, e se nós não sabermos lidar com as nossas emoções, com os momentos de amargura, com as frustrações, os momentos de tristeza, os momentos de solidão, torna-se as coisas mais difíceis. Concordo, ou seja, deixa aqui a nota importante que é há o lado bom das emoções, né? A inspiração, a motivação, o querer, a paixão, e depois tens o lado mais negro das emoções, mas elas vão e vêm. Tocaste no ponto de aspecto que é a temporalidade. Só que o problema é quando nós estamos mergulhados naquelas emoções naquele momento, parece que elas duram para sempre. Então nós temos que falar connosco próprios, as duas vozes, não é? De ganhar um nível de consciência acima, de dizer, não, isto vai passar. Embora naquele momento não pareça que vai passar. E eu queria queria começar por aqui, para depois ir explorando o episódio à frente. No momento que tiveste o acidente, eu ouvi a tua palestra na Samsis, foi a primeira vez da tua história e tocou-me ali muito, ali partes que não sabia, não tinha ainda ouvido a tua história por completo.
E a primeira pergunta, não sei se falaste nisso lá, nesse pormenor, não me lembro ou se só soubeste depois, mas no momento que aconteceu o acidente, em que foste acolhido, em que o touro pisou, não é? Tu foste pisado pelo touro. O touro cai no momento que eu estou vulnerável, estou caído, enrolado, o touro escorrega e o peso todo do touro em cima de mim é o que causa. O touro escorrega e cai em cima de ti. Um pouco, aquilo são segundos. Eu, como sei exatamente o momento em que eu parto o pescoço, eu consigo identificar. Há ali um conjunto de coisas que as pessoas acham que foi uma pata, que foi isto, que foi aquilo, mas não, eu sei exatamente o momento que eu parto do pescoço quando vejo o vídeo, e então é no momento que eu estou altamente vulnerável, o touro falta-lhe ali um pouco uma mão, como nós chamamos na gíria, e o peso dele... Pronto. Sobre o teu pescoço. Exatamente, quando eu estou embrulhado ao contrário. Tu nessa altura desmaiaste ou estavas... Estive sempre acordado até nas próximas 24 horas até ser operado. E percebeste o que tinha acontecido naquele momento? Perfeitamente, senti o pescoço a estalar e eu disse, quando chegou um amigo meu ao pé de mim, eu vou dizer as palavras que eu disse: Zé Pedro, estou fodido, estou tetraplégico. E o que é que passou nesse momento? Não? É a vida toda. Eu era atleta, como tu já viste em fotografias, e eu conhecia perfeitamente o meu corpo, e nesse momento eu olhei para o meu corpo e vi que o corpo não respondia ao comando e que estava totalmente paralisado. E depois são as memórias todas, são a vida, tudo, e depois comecei cada vez, depois sou levado para a enfermaria e começo a deixar de sentir, pronto, o corpo. Eu vi logo que ele não dava comando, mas depois quando começam a tocar eu dizia, não, eu estou tetraplégico. Não sentes mesmo? E diziam, não, hoje em dia já sinto o corpo todo, recuperei. Porque uma coisa é o movimento, outra coisa é o sentir. Eu não mexia nada do pescoço para baixo. Eu disse, não, eu tenho a certeza que estou tetraplégico. Não, porque é isto. E eu disse, não, eu senti o pescoço a estalar, senti tudo. E pronto, e depois sou mantido acordado cerca de quase 24 horas a tentarem levar o pescoço ao sítio com esticadores, uns parafusos aparafusados na cabeça, eu sempre acordado. Depois foi então a operação, mas ninguém precisou de dizer, que eu já sabia. A primeira coisa que eu tento fazer quando acordo é tirar o lençol de cima de mim, e eu lembro-me de dar comando aos braços, sentia que estava a mexer, mas o lençol não... Ou seja, sentias... Pois é, que se pensares bem, nós damos uma ordem, é quase, não pensamos, não é tipo levanta e levanta, não é? Levanta. Tu estavas a tentar fazer esse movimento que para nós é natural, para ti sempre foi natural e não consegues. Eu estava... É quase como me chamam com aqueles movimentos tipo fantasmas. Isso. Ele dá o comando, só que o braço não está lá, não é? Eu dava o comando, parecia que estava a tentar fazer aquilo, mas não acontecia nada. E aí foi sublogo, claro. E tu estavas a dizer, passou-te a vida que aconteceu para trás, mas também pensaste o quê? O que é que sentiste nessa altura? Medo, de receio do futuro? Ou seja, tu depois, e vamos falar sobre isso, ou seja, depois aceitaste e transformaste, mas antes disso, o que é que nesse momento, o que é que... Nesse momento é uma incerteza ainda. É tudo uma incerteza. Estás a viver uma incerteza. Estás a ir para o hospital, estás a ver os órgãos abaixo do nível da lesão a colapsar. Claro que há um medo, claro que há uma agitação, mas ainda não te caiu o peso. E quando total. Sabes mesmo a notícia, depois da operação, quando soubeste a notícia, qual foi as suas primeiras reações? Também não foi aí ainda que caiu o peso do mundo. Não caiu a ficha aí? Não. Caiu, claro que cai, sabes, estás tetraplégico, és entubado. Eu cheguei a ser entubado, acordado. Não é? Imaginas estares preso no teu próprio corpo e depois totalmente vulnerável e és entubado, acordado, porque assim teve que ser, porque os pulmões não estavam a aguentar, tinham-me desentubado para experimentar, mas não dava. Ou seja, é um conjunto de situações que vais passando, é difícil. Não era a primeira vez que eu estava já no hospital, por isso para mim hospital ou ir de urgência era-me algo familiar. O que é que tinha acontecido antes? Já tinha, por exemplo, partido um ombro. Tinha sido, sim, jogava rugby também. Tinha sido operado a um joelho, já tinha ido outras vezes, pronto, de urgência. Por isso não é aquele medo de ser totalmente novo. Mas depois, quando caiu mesmo o peso do mundo sobre mim, eu nessa noite tive um surto psicótico.
Hoje, com mais conhecimento, trabalhando na área, não é, do desenvolvimento pessoal, sei perfeitamente o que me aconteceu, e basicamente foi nessa... Já estava aquilo, eu primeiro fui para Santa Maria, de urgência, e depois, posteriormente, passado um mês daquilo estar estabilizado, eu tive encoma induzida e tudo mais. Sou transportado, quando estou mais estável, para o hospital da minha residência, que é o Barreiro, e no Barreiro depois recebo uma visita, uma rapariga que é a Sara, que é tetraplégica, apesar de ter mais movimentos do que eu, é tetraplégica, e recebo a visita de um rapaz que é paraplégico, que é o Renato. E nessa tarde eles explicaram basicamente como ia ser a minha vida, como é que ia ser isto, como é que ia ser aquilo. Isto era mesmo, ou seja, eram mesmo pessoas que eram chamadas para... Não, era do meu círculo. Que tu conhecias, okay. Exatamente. Era o hospital, para dar tipo não. expectativas, ok. Não, era do meu círculo. Eu pedi, já conhecia ela para coisa, e também conhecia ele desde de há muito tempo. E então eu próprio quis falar com eles. E nesse dia foi muita informação. E o cérebro começou a processar toda essa informação. Eu lembro perfeitamente, chegou uma altura da noite e estava... As pessoas se calhar já ouviram relatos sobre isso, e às vezes, eu por acaso tinha visto uma reportagem sobre isso. O anjo bom e o anjo mau a falar. E um dizia que as coisas iam correr mal, e o outro dizia que as coisas iam correr bem. E um dizia que as coisas iam correr mal. E isto durante muito tempo. E as vozes ali em simultâneo. Duas vozes em simultâneo. E curiosamente eu tinha visto uma reportagem do Júlio de Matos, onde uma pessoa com uma total clareza, que era escritor, falava sobre isto, que tinha-lhe acontecido. E eu, isto está-me a acontecer o mesmo. E eu chamei a enfermeira e disse: olha, enfermeira, chama a doutora, estou a ter um surto, estou a ficar maluco. E depois, para terem uma noção, o cérebro processou tanto, e gastou-me tanta energia que nessa noite bebi 8 litros de água. O desgaste, não é? Do desgaste, o cérebro sempre, sem parar. Há ali uma parte que eles, estão-me a virar na cama, taparem-me, e depois esticam ali o lençol, e eu vejo o lençol passar assim por cima da minha vista. E eu cheguei a pensar assim: bem, estou morto. Não, pensam que eu estou morto, estão-me a velar, e eu estou totalmente acordado. Passou-te isso na cabeça mesmo? Passou-me isto na cabeça mesmo. Mas conseguias falar? Estava. Talvez... Nessa altura, não perguntes se eu nesse momento conseguia falar, que eu não me consigo dizer, mas lembro-me dessa imagem. No dia a seguir acordei, o meu raciocínio estava normal, e eu disse para mim próprio, as minhas palavras festas: se eu já não fiquei maluco, que eu já não fico. Que se passei por isto. Porque há nestes episódios que as pessoas ficam do lado de lá. E há N de relatos, as pessoas não conseguem pesquisarem voltar e forem ver, as pessoas não voltam. Ficam no lado de lá, há N relatos sobre isso, nos surtos, que as pessoas passam essa barreira e depois ficam lá presas e não voltam. E eu voltei. Deste-me uma guinada, é? Estou a grande guinada ali. Foi a primeira vez. Depois, curiosamente, quando estive internado com outras pessoas que tinham acontecido o mesmo e que tinham superado, falavam muito... Muitos deles falaram deste episódio. Deste episódio. O chamado bater no fundo. É. Que depois, daí não há nada mais. Ou ficas lá... Depois daí não há nada mais para ir para baixo. Ou ficas lá ou voltas. Isso é interessante. E tu falas sobre resiliência. Há modelos... Eu também gosto de ler, como sabes, a investigação sobre os temas. Já há modelos de resiliência que falam em 4 grandes formas. Ou seja, quando um episódio traumático acontece, como foi o caso, há 4 grandes formas. A primeira é chamada sucumbir, que é a pior de todas, que é essa, ficas. Exatamente. Já não és tu, há pessoas que tiram a própria vida, já não és. Depois a outra é sobreviver mesmo, que é literalmente... Exatamente. A vida é uma treta, tal e qual. Estou aqui só vivo, só a comer e a viver. Exatamente. Depois tens o recuperar, que é quando as pessoas, imagina, tu voltavas de alguma forma ao que fazias antes, logicamente não conseguias ser focado, etc., mas mantinhas a tua vida nos níveis habituais, que é já chamada resiliência, que é recuperar os níveis funcionais. E a última, que é quase a verdadeira resiliência, é o chamado thrive, o prosperar, que é o que tu fizeste. Que é, ou seja, tu depois ainda deste um salto e começaste a fazer N coisas.
Então estás a dizer, faz sentido, ou seja, essas podes sucumbir ou podes ir para aí acima. Sobreviver, recuperar ou prosperar. Então boa. Olha, então eu tenho uma curiosidade que é, às vezes, uma coisa que eu faço e partilho aqui contigo, eu gosto muito dos estoicos também, acho que gostas dessa linha estoica, e os estoicos tinham muita visualização negativa, acho que também conheces. Exatamente. Quem não conhece é pensar nos piores cenários que podem acontecer, tal e qual. E há sempre piores cenários, tu tens um filho, tu tens uma mulher, tu sabes que coisas más podem acontecer. É imaginar, eu faço isso várias vezes, imagino como é que será para se sentir mais grato pelo que tenho. Mas às vezes perco nos pensamentos, às vezes imagino isso e sinto a gratidão, não tenho isto, por exemplo, tenho cá o meu filho, tenho cá não sei quem, tenho uma casa, mas por vezes perco-me, isso, só para... E às vezes vem esse pensamento, e se me acontecer uma coisa que realmente muda a minha vida, da forma como eu conheço hoje, como aconteceu a ti, e depois começo a pensar, será que eu hoje a pensar que conseguiria ser como os casos, lembram, ou o teu exemplo, ou pessoas que prosperaram, será que eu realmente conseguiria, ou seja, claro que a pessoa está a pensar numa perspectiva distante, mas então a minha pergunta para ti é, como é que foi então os primeiros dias, ou seja, quando te chegou a realidade, quando saíste do hospital, como é que foram esses primeiros dias, o embate? Boa, tocaste aí num ponto muito interessante, aliás, em vários muito interessantes, e eu vou-te dizer uma coisa que dizia na altura, fazendo a interligação, não é, ao estoicismo. Quem nos está a ouvir, pronto, e não sabe o que é o estoicismo, é uma filosofia que nasceu na Grécia há 300 anos antes de Cristo, digo. Por Zenão de Sítio. Exatamente, por Zenão. E foi há 300 anos de Cristo, e temos grandes nomes do estoicismo, como Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Yeah. Um dos meus preferidos é Epiteto e Sêneca. O Epiteto foi escravo, não é? Exatamente, curiosamente o Epiteto foi escravo e diziam que ele tinha uma deficiência. Isso. Da perna. Exatamente, no entanto ele não se via como escravo. E o estoicismo tem uma das coisas que me permite viver desta forma, que é o amor fati, aceitar o destino. Isso. E a maior parte das pessoas sofre porque não aceita aquilo que acontece. É isso mesmo. Porquê em mim? Isso. Mas porquê? É injustiça. Não é injustiça. Mas porquê é que não podes ser tu, Paulo? É isso. Mas porquê é que não é para mim? Por exemplo, eu não tenho que perguntar... Porquê é que não é para mim? Porquê é que não é para mim? Eu não tenho que perguntar porquê é a mim. Mas porquê é que tinha que ser um dos meus colegas, um dos meus amigos, um dos meus irmãos? Eles se calhar não iam aguentar. Então porquê não para mim? Interessante. Percebes? E isso... Buscar a força para ti. E isso tira-te essa coisa da injustiça. Eu já pensei demasiadas vezes sobre isso. E acredito, sim. Eu não punha isto em nenhum deles. Eu acho que a maioria deles não ia aguentar. Se eu tivesse que escolher, escolhia-me a mim. Porquê? É aceitar o destino. E quando tu aceitas, deixas de pensar porque eu, mas porque é que não pode ser a mim? Porque é que eu fui o escolhido? E deixares de olhar para a tua história como uma tragédia e olhares, por exemplo, como uma dádiva, ou tentares perceber o porquê disso ter-te acontecido e tu agarrares nisso e fazeres algo com a tua vida. Foi também por isso que eu fui tirar o... Como é que tu conseguiste fazer essa transição? Isso é uma coisa... Demora. A aceitação. A aceitação começa... Se me perguntares, Nuno, já estiveste revoltado, se não tiveste... Claro, senão até estranhava. A revolta vem por vezes com umas emoções. Eu posso agora estar bem e amanhã estar completamente revoltado. Claro. Uma coisa é ter episódios, outra coisa é viver. Isso. Não, se assim, aceitei desde então e estou sempre feliz. Para dizer assim, não estás aí a mascarar alguma coisa, com certeza. Agora, mas tens uma aceitação global, como disseste. Tal e qual. E esse processo intriga-me. Como é que tu, Nuno, não é daquilo também, leste isso, mas como é que tu achas que conseguiste fazer essa transição? Foi um processo? Foi... Boa. O que é que acontece? Hoje, com a informação, nós damos mais facilmente nome às coisas que fazíamos. Isso. E a informação ainda me trouxe mais clareza de tudo o que eu fazia. Agora tenho mais poder. Porque a informação, quando lemos, quando estudamos, a partir desse momento começamos a pensar nas próprias coisas que nós estudamos e aquilo depois faz sentido quando é praticado. Mas antes de tudo, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi: eu não mexia nada do pescoço para baixo e estava literalmente na cama
e disse à Karina, olha Karina, quero saber histórias de sucesso de pessoas tetraplégicas, porque se é possível eu vou ser um deles. Como é óbvio, o sucesso é subjetivo. Sim. É subjetivo porque o que é sucesso para uns não é para outros, mas para mim sucesso é chegar à cama com a sensação de ver cumprido que deu o máximo. E então eu comecei a ver N de histórias e depois disse, eu vou fazer o melhor com as condições que tenho até ter melhores condições para fazer melhor ainda. E isso era o quê? Era eu preparar-me para viver sem mexer nada do pescoço para baixo, e se ganhasse tudo era ganho. Percebes? E a partir daí tudo era um ganho. Tudo era um ganho. E depois há um processo... Tu notas que há dias, imagina, quando estavas a falar, se calhar há dias em que nesse dia, vamos pensar em porcentagem, conseguias estar 10% do tempo a aceitar a condição, outros dias eram 20 ou 30, ou seja, é um processo, essa aceitação foi crescendo, certo? Claro. Não foi um dia que de repente... Não, é... E depois as pessoas vêm, e depois eu via que as pessoas chegavam lá às vezes que, por exemplo, entravam, não sabiam o que esperar, com um olhar se calhar de pena. É isso. E depois saíam de lá esperançosas. Porque se eu não acreditasse em mim, quem é que ia acreditar? Ninguém. E foi um processo, só que um processo destes, Paulo, para teres uma noção, quando acontece algo do género, assim uma pessoa, já vi este relato várias vezes, tem que demorar aí 4 anos até tu voltares a ter a tua vida normal. Um ano é logo em internamentos. Logo. Pois, ainda é essa parte física dos processos. Há um ano que tu passas logo completamente no hospital. Depois nem consegues... Entras e sais. Depois, num ano, começas a tentar ali adaptar a tua casa, a ver, é tudo de novo, estás a procurar qual é que vai ser mais a tua cadeira de rodas. Pois, eu li, por acaso não estava a preparar a entrevista, li também uma entrevista na CMTV, em que falaste que foi necessário um investimento grande para pôr a casa toda funcional. Exatamente. 200 euros, falaste, não é? Foi assim um valor grande para conseguir. Exatamente, porquê? Porque pronto, eu no meu caso era uma pessoa que tinha muita visibilidade no que fazia, foi dito por muitos um dos melhores focados da minha geração, e então tive um grande apoio, porque muitas das pessoas, se calhar, que estão a ouvir este episódio, independentemente de gostarem ou não gostarem, eu respeito quem não gosta, é normal, percebo perfeitamente, é que sou da moita e há uma grande cultura nisso, mas se acontecer algo do género assim, se a pessoa viver num prédio sem elevador, essa pessoa já não pode voltar a casa tão cedo. Já não tem uma vida normal. Logo aí é preciso um apartamento novo. Estás a ver? Depois uma carrinha nova adaptada. Tenho uma carrinha adaptada. Então se falarmos de um apartamento e de uma carrinha, já temos aqui para iniciar a vida só. Só para viver e deslocar-te. Só para iniciar. Só para viver e deslocar-te. Só. Agora que tens a vida iniciada, como é que agora tu vais te reinventar? Então basicamente no primeiro ano tu estás a ver as coisas mais ou menos, como é que não é, sais do hospital, estás a ver como é que é, tens uma cadeira manual, vais ter que começar a ter uma cadeira elétrica, começa a ver, mas depois também não estás habituado a andar na rua de cadeira elétrica, as estradas, os olhares. Isso ia dizer assim, era uma pergunta que eu tinha para ti, é imaginar-me, que eu tentei imaginar-me sempre, não consigo estar onde tu estás, não passei por isso, mas tentar de fora. Deve ser desafiante, tenho esta pergunta para ti, os maiores desafios que tiveste emocionais e físicos, que estavas agora a começar a contar, dessa tua nova vida? Primeiro tens que aceitar, o teu corpo muda, tu aceitas, tens que aceitar que o teu corpo muda, e depois basicamente as pessoas falam muito de autoestima, que não têm autoestima, só que se nós formos a ver as 6 necessidades humanas, que uma delas é a significância, que pode ser alimentadas através do ego ou da autoestima. A autoestima, como é que nós podemos ter autoestima? É fazer por nós próprios. A grande parte da autoestima vem da realização pessoal, vem de eu estar a fazer para mim. Se eu estiver a fazer todos os dias para mim, eu vou ter autoestima. Então tu começas a ver, ok, eu já não sou este atleta, mas eu posso me desenvolver intelectualmente. Isso mesmo. Eu já não sou isto, mas eu posso, não é? E isso dá-te autoestima. O problema é que as pessoas não têm autoestima, mas não fazem as coisas necessárias para ter autoestima. E perdem-se naquela identidade que elas criaram. Portanto, exatamente. No Nuno Furcado já não és Furcado, aos jogador do Rugby já não és ninguém. Exatamente. Basicamente era, se eu fosse só um corpo, eu tinha morrido naquele momento. Mas não. E o grande problema é que as pessoas, um grande problema do sofrimento é, não é? Existem três tempos, não é? Tipo, o passado,
o presente e o futuro. E agora já dizem que há o estado ausente, que é o que a maioria das vezes, por exemplo, as pessoas estão agarradas às telas do telefone, nem estão cá. E o grande problema quando acontece algo assim do género, as pessoas ficam presas num dos tempos que é o passado, em quem eram. E por vezes até ficam presas entre o passado e o futuro a pensar com quem é que poderiam ter sido. Sim, sim. Que ainda é mais complicado. Se. Mas quem fica preso no passado sente dor. Não é? E como o próprio nome indica, o presente é um presente que a vida tem para nos dar. Temos que viver todos os dias. E como eu todos os dias faço por mim, todos os dias no presente, não é? O estoicismo diz muito isso, foco no presente. Isso. Como eu todos os dias faço isso dá-me outro poder sobre as coisas e dá-me mais autoestima. E certo? O arete que tu tocaste, o arete, não sei se conheces a expressão, o arete é dá o teu melhor. Sim, o arete, exatamente. Dá o teu melhor naquilo que tu fazes. Não é ser o melhor, é dar o teu melhor. Dá o teu melhor, exatamente. Diferente. Porque eu não vou ser o Ronaldo, eu não vou ser o Michael Phelps. Mas dá o teu melhor, aquilo que tu consegues neste momento, dá o teu melhor. Mesmo ninguém esteja a ver, eles até falam disso. Tal e qual. Não é ser honesto à frente dos outros. É. Tal e qual, porque nós somos aplaudidos pelas multidões, não é? Mas nós somos aplaudidos só se fizermos N de coisas quando ninguém está a ver. Para chegares às grandes multidões, tu tens que passar pelo tédio, apaixonar-te por o tédio, lá está, e pela solidão, e tu és aplaudido em público pelas coisas que fazes muitas vezes quando ninguém está a ver. Houve um palestrante uma vez que me disse uma frase que foi, não sei se ouviste esta frase, foi a única vez que ouvi dele, mas foi em todo o sentido, que é: se queres estar no palco, tens que aprender a gostar dos bastidores. Yeah. É muito isso. O Michael Phelps, eu ontem estava a dizer isto a uns alunos meus, e estava a dizer, porque ele falava do momento de tédio no trabalho e que não tinha motivação. Eu disse-lhe, isso é o normal. Nós é que estamos a ser invadidos por uma cultura do empreendedorismo e tudo mais, através das redes sociais, que achamos que as vidas é todas um mar de rosas. Yeah. Tu vês o Nuno no palco, achas, agora vês o Nuno num podcast, vês o Nuno tudo. É o produto final. Mas isso é só um produto final. Eu para chegar lá tenho que estar a ler N de vezes quando não me apetece, estar a estudar, estar a passar, a lidar contra as frustrações, a dizer não ao prazer imediato, que às vezes também apetece estar a ver Netflix, não apetece estar a ler um livro ou um calhamaço, ou um estudo. E que às vezes também fazemos todos. E exatamente. Ninguém é saber. Tu vês, o Phelps ganhou, eu até perguntei, quantas medalhas ganhou o Phelps em Londres? E eles, 9. Então, mas sabes quanto tempo é que o Phelps treinou para ganhar as 9 medalhas? Ele durante 4 anos, sem folgas, teve a nadar todos os dias a fazer uma coisa completamente metódica para ter essas 9 medalhas. Sim. Os Olímpicos até 4 em 4 anos é que podem tentar mostrar, se alguma coisa. Claro, consistência completamente no treino. Até vou aqui partilhar uma coisa convosco do Phelps, se não estou em erro. E o Phelps diz uma coisa que era: quando o Phelps costumava por vezes nadar com os óculos altamente tapados. Sim. Nadar às cegas. Sim. Que era para quê? Que era para saber completamente a distância da piscina, e se acontecesse os óculos ficarem baciados numa prova, aquilo para ele era mais um dia no escritório. E é isso que chama-se consciência. E aconteceu, não sei se sabes, aconteceu. Sim, exatamente, porque é o normal acontecer, deixarem de ver os óculos embaciados, entre a água, acontecer alguma coisa, e ele nesse momento, e é isso que é a prática, é isso que é altamente a consistência. Nós nunca vamos ser bons antes de ser constantes. E há um vídeo disso, que eu também já cheguei a falar sobre isso. O Phelps, há um vídeo que eu cheguei a mostrar, ele ganha, ou seja, veja ele a nadar, ganha uma das medalhas, a mão dele levanta-se, tira assim os óculos e cai montes de água. Então ele nadou cego, depois na entrevista com os olhos fechados, e disse nadou cego tantas vezes, sabia onde é que estava em cada braçada. Eu acho que não quero estar a mentir, que às vezes é tantos livros, mas acho que é o James Clear nos Hábitos Atómicos que fala disso. Que fala disso também do Phelps. Não é um excelente exemplo, ou seja, o gajo estava preparado para tudo, e para haver tem que haver consistência, não é quando lhe apetece. Não. É impossível. Olha, tu falaste o tempo de forcado, e como disseste, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, e eu gostava de ouvir quais é que são as lições, tiveste 10 anos enquanto forcados, lições que tenhas aprendido enquanto forcado que tu apliques hoje. Tu aplicas lições do estoicismo, mas fiquei curioso, tu tens alguma lições que estão interligadas? A primeira que é mestra, não é? Que é avançar apesar do medo. Um forcado sente medo, só que ele avança apesar do medo. Pois o touro de frente
É impossível. Nuno, sentes medo? Não, eu sinto muito medo. Só que o medo, não é, no desenvolvimento pessoal, não é um sinal para não avançarmos, é um sinal para termos prudência, que algo grande está para acontecer. E então o que é que eu faço se eu tenho medo? Eu preparo-me. E nos tempos dos forcados a preparação era treinar fisicamente, não é? Seja ela correr, ginásio. Hoje em dia, para uma palestra, como é que eu me preparo? Estudar, ver o que é que vou falar, não é? Construir a história. Então basicamente é isso que me dá mais à vontade para eu caminhar para o medo. Basicamente há uma frase que eu dizia bastante, que é mais ou menos assim, que é: caminha sobre o caos como se de um prado verde se tratasse. Mas o caos está lá. E é isso que é a coragem. A coragem não é a ausência de medo. Sim. É a vitória sobre o medo. Porque o medo há. E essa foi uma das coisas. Depois é foco na solução e não no erro. O forcado, quando cai, correu mal, levou uma pancada, ele não fica a pensar uma hora o que é que aconteceu. Não dá, senão. Não, senão o touro está a descansar. Tem que ser segundos. O que é que aconteceu? Mais um passo atrás, dá mais um. Não, vamos mais acima do touro. Recua mais. O touro vem ensarelhar, que é, por exemplo, assim, a abanar, meio às cores. Ou seja, foco na solução. Estás a perceber? Tem muito a ver com o socialismo, como disseste. Exatamente. E depois, espírito de equipa, não somos ninguém sozinhos. Há uns é que podem brilhar mais do que os outros, mas precisamos de uma equipa. Para nós os dois estarmos aqui a brilhar, temos de ter aqui a equipa aqui a filmar. E quando nós temos essa noção, temos mais empatia pelos outros, que nós não somos ninguém sozinhos. E depois lá está, tantas... o saber que quando vamos fazer algo grande, mesmo que corra bem, vai sempre haver perdas em alguma coisa, e que as coisas nunca são perfeitas. Sim, há sempre pontos a melhorar. Tal e qual, há sempre pontos a melhorar, e que a evolução é constante. A evolução literalmente é constante. E que temos que abdicar, de muitas coisas. Mas diria que estas três foi as principais, sempre. E depois é uma das coisas que eu falo sempre, que é também outra grande lição, é preparar-me para o pior esperando o melhor. Isso. É isso que também me ensinou e que eu meto hoje em prática, que é o quê? Como é que eu preparo-me para o pior? Eu treino aquela semana toda, eu poupo-me aquela semana toda para naquele cenário sair lá um touro muito mau, a bater muito, eu aguentar-me completamente. Mas Deus queira que não saia. É isso. E que, percebes? Se ele sair, estás preparado. Mas vamos esperar que não saia, venha mais um mansinho, não é? Médio, vá, para brilhar. O mansinho também não tem piada. Não, temos que brilhar, tem que haver algum esforço da tua parte. Olha, e dá lá aqui estratégias, tu falas muito em motivação e resiliência, já tocaste aqui em vários pontos. Agora queria afunilar aqui mais. Tu tocaste naqueles momentos que todos nós temos e tu também tens, e os teus pensamentos derivam também do que aconteceu. Nós derivamos das nossas coisas do nosso dia-a-dia, cada um que nos está a ouvir tem experiências diferentes. Como é que tu fazes quando estás naqueles dias não? Tu já disseste uma coisa muito importante, que é tentas-te lembrar que as emoções são temporárias, vão tal e qual. E tens mais assim algum insight que queiras partilhar, que costumas utilizar? Em primeiro lugar, nós temos que acabar por destrinchar as coisas, não é? Motivação. Então, o que é a motivação? Não é? A motivação é uma faísca, só que se nós formos ver realmente o que é a motivação, vem da dopamina, não é? Que é um neurotransmissor que nos faz querer ir buscar as coisas, procurar mais, querer mais. E as pessoas acham que motivação é uma espécie de estado de contentamento, e não. É o que nos faz ir procurar o contentamento. E depois nós identificamos o que é que nos pode ajudar a libertar essa dopamina. Temos o desporto, temos a alimentação, temos a fisiologia, que é a minha postura, como eu estou. E esse conhecimento ajuda-me. Estou a perceber. Tentas, com base na tua fisiologia, com base na tua alimentação... Não é? Vou falar de mim, já lá vou chegar falando de mim, do que é que eu faço e o que é que aconteceu. Estou a passar uma parte para as pessoas começarem a compreenderem. Então eu começo a perceber isto. Mas se realmente está ligado às emoções, eu não vou estar sempre motivado. Ok. Depois eu tenho que saber que há uma motivação interna e outra externa. Não é? A externa, por exemplo, uma pessoa pode estar aqui a ouvir o podcast e motiva-se com o que o Nuno está a dizer. A interna vem também de termos um propósito bem definido. Isso. Vem também de termos um propósito bem definido.
Porque quando nós temos um propósito e um porquê, não é? As coisas, nós acabamos por ter mais perseverança, não é? Eu digo que N de vezes, um bombeiro, ele não quer morrer queimado, ele quer resgatar pessoas do fogo. E para eu ter motivação, eu tenho que estar em movimento. Eu não posso esperar pela motivação. Porque todos nós sabemos por vezes, quando vamos para ir ao ginásio, nós estamos motivados e saímos de lá. Então, sim, pelo menos motivados, satisfeitos e orgulhosos por termos exatamente, cumprido aquilo. porque muitas das vezes a motivação vem no meio, quando nós estamos a ver resultados. Então como é que eu me faço para me motivar? Claro que às vezes estou super motivado, só que nós só temos mais motivação para fazer as coisas que está nos traz prazer imediato. E o problema é como é que nós conseguimos ter motivação quando os resultados não ou os louros imediatos. Não são imediatos. É aí que entra, não é? Porque quando eu sei, por exemplo, olha, por exemplo, vamos... Um exemplo do género. Eu convido a pessoa para ir a uma festa. Olha, vais a uma festa. Olha, queres ir a uma festa comigo? A pessoa liberta ali um bocado de dopamina, não é? Mas depois a seguir, olha, a festa é num lar de pessoas de 80 anos. A dopamina baixa logo, a pessoa perde a motivação. No entanto, eu digo, olha, olha, a festa afinal é um sunset, gente gira, não é? A pessoa tem outra vez logo motivação. Porquê? Está ali alinhada mais com os valores. Estás a enganar a pessoa. Então, mas não é? Essa gente gira tem que idade. Mas, ou seja, se as coisas estiverem alinhadas com os nossos valores, nós temos mais motivação. Por isso, uma das coisas é nós estarmos a fazer coisas que realmente gostamos. É nós tentarmos ser congruentes. Por isso é que as pessoas que fazem as coisas que gostam, estando alinhadas com os nossos valores, nós temos mais motivação. Só que eu, Paulo, eu não espero a motivação chegar. Porque senão, por vezes, eu não saía da cama. Porque, para tu veres a minha rotina, eu começo com uma grua que me leva para a cadeira de banho. Da cadeira de banho, tomo banho. Depois volto com a grua Começas para a cama. Quando ela agora estás a dizer assim, a tua rotina num dia normal, desde o início, tu acordas a que horas? É o início, por exemplo, hoje, 6 horas. Para fazer as necessidades, tudo. Tomar banho. Vestir-me, estar aqui com este aspecto bestial. Ou seja, como é que começa? Sim senhora, cadeira de banho com a grua. A grua levanta, cadeira de banho. Tal. Depois, tomar banho, cortar o cabelo, barba, tudo mais. Volta para a cama, vestir e depois para vir para a cadeira elétrica. Tu achas que eu todos os dias estou altamente motivado para fazer este processo? Não. Pronto. Então eu começo. Temos que começar. Então a primeira coisa para termos motivação é dar o primeiro passo. Ou seja, neste caso quase nem pensas. É fazer. Vou para a É grua fazer. e... É disciplina. Fazer tem que ser feito mesmo quando não temos vontade. Relógio, nem sequer vou pensar se não apetece ou não. Tal e qual. Toca ao despertador. Porque basicamente nós temos várias formas de começar o dia. Quando toca ao despertador eu posso começar o dia a perder ou a ganhar. Tu consegues ter essa autonomia? Ou Karina... Como assim? Estás da grua e vais tomar banho, etc. Não. Com ajuda. Ou da minha assistente, pronto, ou da Karina. Ok. Com ajuda. E basicamente, uma das coisas mais importantes para termos motivação é termos um propósito bem definido. Eu tenho o meu propósito bem definido, não é? Tenho um propósito bem definido, que é ter, para já, como é óbvio, eu quero ser feliz, sempre. Porque se eu não fizer, temos sempre duas opções, ou a dor do tentar ou a dor do desistir. Eu prefiro a dor do tentar, com essa eu arrisco-me a ser feliz. Isso. Com o desistir é impossível eu conseguir ser feliz, aí vou sempre ser triste. Pesa mais. E eu começo sempre a movimentar-me e depois acabo por me motivar, e esse movimento que eu inicio, mesmo quando me apetece, ajuda-me a conquistar coisas, e isso ajuda-me a estar mais motivado. Ou seja, disciplina para depois ficares motivado. Exatamente, é disciplina para depois estar motivado, porque basicamente tudo aquilo que eu tenho vindo a conseguir, claro que a motivação é muito importante, só que a motivação está ligada ao meu propósito, não é? Sim. Se eu perguntar às pessoas se amanhã estavam prontas para ir correr uma maratona de 42 km, se calhar ninguém tinha motivação para isso, mas se eu dissesse que a vida da pessoa que elas mais amam dependia dessa corrida, elas já tinham motivação para ir. Iam tentar. Porquê? Porque ter um propósito algo sem significância ganhou de propósito. Eu tenho bem definido que o meu propósito neste momento é o meu filho, é a Karina e sou eu, e sem dúvida eu ser congruente com aquilo que eu digo e estar alinhado com os meus valores. Eu acredito que os meus valores são a resiliência,
perseverança e tudo mais. Ou seja, a tua identidade. Exatamente, está ligado à minha identidade. E depois tem outra coisa. Cada vez que eu dou um passo à frente, eu reforço essa minha identidade. Pois não há uma volta a dar, não é? Não dá um passo atrás. Porque eu assim já me vejo como essa pessoa. Eu poderia-me não ver. Mas se eu começo a fazer a única coisa que eu controlo, que é o meu comportamento, eu não consigo controlar as minhas emoções. Eu não tenho controle sobre elas. Essa história de sermos racionais... Não somos. Não somos. Nós somos muito mais emocionais. E se eu não tenho controle sobre as minhas emoções e eu tenho essa clareza de não ter controle sobre as minhas emoções, a única coisa que eu consigo controlar é os meus movimentos. E é isso que eu faço. E depois, com base nesses movimentos, eu começo a reforçar a minha identidade, que eu sou aquela pessoa, e começo a acreditar, e as crenças, nós somos aquilo que acreditamos, não é? E basicamente a motivação vem da ação. Ok, parece-me interessante, ou seja, disciplinas para começar, movimento, mas sempre ligado a um propósito, porque se não tivesses qualquer propósito... Eu estava a partilhar isto com alguém, não sei se foi aqui em um podcast, acho que foi, que dizem que cada órgão tem a sua função e há quem defenda, ok? Isto não dá para ser estudado assim, mas há quem defenda que o propósito do cérebro é ter um propósito, não é? Alguma coisa que faça com um significado, se não, digamos... Concordo plenamente, porque os antigos dizem frases e se essas frases perduram no tempo é porque fazem todo o sentido. Uma mente vazia é a oficina do diabo. Sim, é isso, ocupa-se lá. Se formos ver Napoleão Hill, o livro mais perto que o diabo. Sim. E lermos esse livro, que eu acho que é um livro fantástico, com imensas analogias. E para quem nos está a ouvir, às vezes, quando se fala do propósito, depois quase que existe... Eu já entrevistei, por exemplo, a Petra Tavares, que ela fala também sobre muito o propósito. Não sei se conheces a Petra. Conheço perfeitamente. Ela fala, já entrevistei a Petra. Já também. Então, e é interessante isto do propósito, porque... E também o Rafa Nassif sobre o propósito, falei de duas pessoas, ele sobre empreendedorismo com propósito. E há uma coisa interessante que é o propósito, não é quem nos ouve aquela coisa tipo gigante. Tal e qual, ainda bem tocaste nisso. O planeta, Não, o propósito pode ser a pessoa ter um propósito para ela própria, centrado nela alguma coisa, para a família, como tu disseste, tal e qual. Karina. Olha, é ter algum motivo de estar cá, não é? Vou-te dizer uma coisa e para as pessoas lá em casa ouvirem que o propósito pode ser simplesmente isto. Um aluno meu, num dos meus cursos, do Método Guinada, dizia assim: pá, o meu propósito... Ele disse mais ou menos isto: o meu propósito é ganhar dinheiro. E sabes porque é que o meu propósito é ganhar dinheiro? Para eu fugir da rotina, que a rotina mata-me. E eu, quando ganho dinheiro, vou de férias como fora, e isso dá-me forças para eu voltar outra vez à rotina e trabalhar mais. Por isso, o meu propósito está bem definido: é eu ganhar dinheiro para eu e a minha família podermos fugir da rotina. Pronto. Sim. Simples, uma coisa simples. Sim, aliás, eu dizia mais que é o caminho ganhar dinheiro para, se calhar o propósito dele já está ligado à família ou à liberdade, não é? Sim. Mas basta ser esse. Ele explicou pelas palavras dele, ao fim e ao cabo o propósito dele é a liberdade, porque ele quer fugir da rotina, que é aquela rotina entediante. Basta ser isso, é viajar não sei quem, é isso mesmo. O propósito até pode não estar a ligar nada a financeiro, pode ser um hobby, pode ser ajudar, pode ser a contribuição, que é outra das 6 necessidades humanas. Sim. O contribuir. Há pessoas que encontram um propósito a ajudar. É isso mesmo, contribuir. Ajudar. E não... Olha, tenho aqui uma pergunta destas finais, eu tenho aqui blocos de perguntas antes de entrar num segundo bloco, mas eu tenho visto alguns vídeos teus, vi pelo menos, penso que 2, que tu fazes, em que, e a tua associação, salvo erro, também, ele defende a inclusão social com pessoas com mobilidade reduzida, não é? Esse é um dos propósitos da associação. Eu já vi 2 vídeos teus a falar, às vezes, do como é que a sociedade não está, digamos, apta para quem tem mobilidade reduzida. E eu queria falar aqui sobre mal-entendidos. Qual é que achas que é assim, um mal-entendido, concepção errada ou mitos que as pessoas possam ter de quem tem mobilidade reduzida e como é que nós conseguimos mudar a mentalidade dessas pessoas? Alguma coisa que queiras partilhar da tua experiência? O maior mito é que as pessoas com mobilidade reduzida são assexuadas, que não fazem sexo e que não têm o prazer do sexo ou que não têm ereção. Pronto. O maior mito está altamente ligado ao sexo. Sim. As pessoas são sexuadas, ou não têm ereção, ou não fazem sexo. E tu tiveste o teu filho depois da tua condição. Exatamente. Esse é um dos maiores mitos. E como é óbvio, as pessoas de mobilidade reduzida fazem sexo e cada um faz à sua maneira. Claro. As pessoas adaptam-se, é isso que é a resiliência, é adaptar-se às circunstâncias. Mudam umas coisas, ganham noutras. E depois às vezes não tem tanto a ver com mitos,
mas tem a ver com a falta de empatia das pessoas. As pessoas não se revêem. E então, quando eu por vezes falo de acessibilidades, aparece 3 ou 4 idiotas a dizer aquilo porque não sabem que também são potenciais deficientes. Olha, gostei. Não é? Somos todos. A palavra hoje é mobilidade reduzida, não é? Mas existe a palavra deficiência, é verdade. Sim, E as não pessoas é acham... deficiência, não é deficiência. Não é deficiência. Não, a deficiência é falta Uma de eficiência. deficiência motora, Não, exatamente. pronto, é só isso. E a pessoa não sabe que de hoje para amanhã pode sair daqui e ter um acidente de carro ou cair numa banheira, porque, ok, o meu acidente foi da forma que foi, mas 90%, eu diria que a maior parte dos acidentes que acontecem em Portugal são no verão, com mergulhos na praia. Eu tive um amigo meu que foi assim, em Lagos. Mergulhos. A maior Foi uma parte, coisa a maior parte, foi mortal que ele fazia a sempre. maior e de repente parte, caiu mal. a maior parte. Eu não digo 90%, não tenho dados sobre isso. Sim, eu apresento dados, mas dizes grande parte. Sim, grande parte, exatamente. Eu tive com uma pessoa que foi e escorregou numa banheira. É isto. Eu tive outro que foi nos cabos do computador. Isso até, já viste? Coisas simples. Isso até deve ser mais difícil de aceitar, como se calhar enquanto tu estavas a fazer aquilo que te Claro, porque apaixonava e tinhas o risco de ir em conta. É verdade, isso acontece. Eu não queria estar noutro local, eu queria estar naquele local, eu tinha um propósito para lá estar. E então isso não há aquela coisa do arrependimento. Eu conheço pessoas que pensam sempre, pá, porque é que eu fui dar o último mergulho? Eu conheço casos assim. Isso mesmo. Isso deve eu se voltasse àquele dia eu ia pegar outra vez. Ia, literalmente. Tenho a certeza absoluta, porque era uma corrida que eu queria pegar, era uma corrida televisionada e eu ia fazer isso. Olha, vou fazer uma pergunta hipotética. Eu gosto também as perguntas de reflexão filosóficas. Tu, se pudesses optar, é uma dicotomia, mas tu és quem és hoje por causa do que aconteceu, ou voltavas atrás, isso não acontecia, mas tu não eras quem és hoje. Não voltava atrás. E aliás, e até te vou dizer, eu passava sempre por esta tetraplegia. Cresceste sempre. muito com isso? Muito, pá. E isso é o efeito borboleta, não é? Eu não sei quem é que eu seria. Isso, é. Eu não sei quem é que eu seria se isto não tivesse acontecido. Eu estou-te a simular como se fosse um Nuno que até podia ter enverdado por este caminho. Tal e qual. Pá, eu amo a pessoa que eu sou, tenho a minha mulher, tenho o meu filho, as coisas que eu já vivi, não me dava nada. E a pessoa que eu me tornei para poder educar melhor o meu filho. Isso mesmo. Pá, e então... Como não abdicava desta pessoa. Não abdicava. Uma coisa interessante. Era inegociável. Que é como tu estás fechado dentro do teu corpo, como não tens tanta mobilidade rápida e fácil, o foco mais é no teu desenvolvimento. Então, sim, deves dar um salto gigante da mente. A rapidez de raciocínio. Não, e aquilo que cultivaste não farias de outra forma. Sim, não é? eu, como óbvio, eu sei qual é que são as minhas dificuldades. Eu era uma pessoa completamente boémia também. Eu tinha boas notas na faculdade porque eu sempre... fui uma pessoa com cultura geral, mas no entanto, agora eu era uma pessoa sou com ADN procrastinador, literalmente. E eu, para ser produtivo sem me mexer, eu tenho que ser muito disciplinado, porque eu faço praticamente das minhas coisas que tu vês, faço tudo sozinho. E então eu tive de desenvolver muito sobre produtividade. E as coisas que aprendi, mas isto e tem a ver com uma coisa, eu tenho um raciocínio muito rápido. Porquê? Porque ajuda-me, porque eu não me mexo. Eu tenho conseguido explicar bem as coisas, certo? O meu raciocínio evoluiu da forma de eu conseguir explicar melhor as coisas. Isso ajuda-me no storytelling, nas palestras, num podcast. Raciocínio rápido quando fazes uma pergunta. Eu não fico a pensar muito tempo. Porque basicamente, eu lembro-me a primeira vez que o meu cérebro estava a evoluir de maneira diferente. Eu já estava tetraplégico, se calhar há 2 meses, e na cama onde eu estava, eu nunca tinha visto o lado de lá da cama e os botões. E um colega meu, um amigo meu, chegou para abrir aquela parte da cama e eu expliquei literalmente como é que aquilo se abria sem nunca ter aberto aquilo. Estás a perceber? São estes detalhes, porque tu vais ter que saber isso, tu vais ter que desenvolver isso, porque a partir daí... a observar, a analisar... Exatamente, porque quando tu não tens algo, quando perdes algo, a tua atenção, não é? O teu foco atencional vai para outras coisas. E eu não tenho movimento, então o foco atencional vai para quê? Vai para a visão, vai para o cognitivo. Porque eu tenho que ver bem e pensar bem para poder explicar. É isso. E então acaba por desenvolver outras coisas. E se perguntares assim, Nuno, tu amanhã querias voltar a andar? Queria. Não, isso é diferente, claro. É diferente, claro. Acho que gostarias até, claro. Claro. Mas não apagava. Não apagava. Era apagares quem Não apagava estes 12 anos. 12 anos? Vai fazer agora 12 anos. Foi em 2012? 2012.
a fazer agora 12 anos, não apagava. Porque foi 12 anos de ensinamento brutal sobre a vida, ver a vida de outra forma. Muita luta, muita batalha. Exatamente, o que eu aprendi, os locais que eu fui, as pessoas que eu conheci, isso. tudo. Era, passas uma borracha nisso? Não. Tinhas de estar em completamente de sofrimento e não aceitação. Não estava com esta tranquilidade. Boa resposta. Gostei muito. Nuno, vamos para um segundo bloco de perguntas. Eu tinha dito aqui em off, nós já fizemos o evento de inteligência emocional, fazemos uma vez por ano, fizemos este ano, vamos fazer dia 1 de fevereiro de 2025, na aula magna, e eu vou falar sobre 5 temas, eu e outros palestrantes, e os temas são à volta de humor, procrastinação, ansiedade, stress e inspiração. E em cada momento nós vamos passar excertos de alguns convidados do podcast, daí essas perguntas, onde faço perguntas e coloco as vossas respostas, ok? Então vais ser depois, vamos analisar as tuas respostas e vamos fazer os tais combos para aparecer no evento. Então tenho uma pergunta sobre cada, okay? Perguntas aqui rápidas de resposta curta. A primeira é, conta-me a tua piada favorita. Eu vou tirar a pressão, porque eu sei a minha favorita, mas vou tirar a pressão. Não precisa ser favorita. Uma piada, se te lembres. É que eu depois já me lembro de piadas porcas. Olha, o convidado anterior era só se lembrava de piadas do humor negro. Então, há de tudo, olha, eu já tive de tudo, vá, sem problema. Uma piada, tentaram... Um só leu humor negro, outras piadas porcas, estes convidados são filhos de Deus. Não, tem que ter uma piada, tenho que lembrar de outra piada. Vai lá. Depois contas essa em off. Tá bem. Exatamente, depois acontece. Boa pergunta, apanhaste-me de surpresa. Apanhaste-me aqui de surpresa. Piadas é aquela coisa, a pessoa sabe às vezes muitas, eu também sou isso. Adoro piadas, mas se me perguntam, sei lá, tipo... Então, mas eu sei bastantes, mas eu por acaso sei... olha, pronto, vou contar uma piada. Vou contar uma piada. É isso mesmo. Que me lembro assim. E então, 2 alentejanos queriam fazer um piquenique. E depois, eles chamam, onde é que vamos fazer o piquenique? E diz um, não, eu gosto da sombra, fazemos debaixo daquela árvore. E um diz assim, não, debaixo da árvore não, porque vai montes de carros que batem contra aquela árvore. Nem são um, nem são dois, eu já vi vários. Então fazemos aonde? Mais aqui, na estrada. Metem-se na estrada, o carro desvia-se, bate na árvore. Diz o alentejano, eu não te disse. Entretanto, calma que a piada continua rápido. Eles que metem-se lá ficam a ver o acidente. É uma dupla piada. E ele está o alentejano de braço nas mãos, de mãos nos bolsos. E depois há ali uma coisa, vai ali uma coisa para o pé dele, precisa de ajuda. Amigo, dê-me ajuda. E ele diz assim, mas você está-me a ver com 4 braços. O exemplo de uma piada aqui, sei que é rápido. O homem estava com as mãos nos bolsos. Assim. Boa, estás a ver? Conseguiste lembrar de uma boa. Depois contas-me outra em off. Te esqueças. Nuno, falaste em procrastinação. Qual foi a última coisa que procrastinaste? Todos nós procrastinamos, mesmo tu sendo mega produtivo. Conta uma última coisa. Eu tenho que dizer que é o meu livro. Olha, era segredo ou não? Estás a escrever um livro? Estou a escrever. Tenho que dizer que é... Tenho vindo a escrever, mas cada vez que eu procrastino, essa é a tarefa das mais importantes que eu tenho neste momento. Então tenho que dizer isto até para te... Porque uma simples razão. Estás a escrever há quanto tempo o livro? Agora a sério, se calhar 2, 3 meses. Sério. E tens alguma data prevista de... Já tive, e vou dizer-te uma coisa. Há aqui 2 coisas que quero partilhar contigo. 3 coisas rápidas. Há aqui uma coisa. Eu tenho que pôr data, não é? Tens. Para fazer o livro acontecer. Por tudo aquilo que não é datado. Não cabe na agenda. Mas, no entanto, eu tenho estudado muito sobre isso. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão é... Eu só tenho uma hipótese de escrever o meu primeiro livro. Uma hipótese de escrever o primeiro livro? É verdade. Não, é factual. E então o meu primeiro livro... se calhar não tem que ser, eu tenho que pôr uma data, mas a data não pode ser uma condicionante da qualidade do livro, que é inegociável. Eu só tenho uma hipótese de escrever o meu primeiro livro. Eu tenho que encontrar aqui um balanço. Tens de reduzir um bocado o nível de perfeccionismo. Ok, o primeiro livro é importante, tem que ser bom, mas tu metes essa nota, nunca vai ser bom o suficiente. Tal e qual. E eu sofri isso com o meu primeiro. Exatamente. Pode ser que o meu primeiro foi uns 3 anos a escrever.
porque eu queria, parava e antes de lançar pus mais do que pus histórias, pus mais estudos, mas depois lancei e correu muito bem, mas tens de chegar a um ponto, Tal e qual. eu acho que a data, tu tens de definir uma data suficiente para que a tua perfeição seja ajustável. Paulo, tu com mais experiência nessa área, por exemplo, eu para escrever um livro de 300 páginas... 300? 300 meus dois primeiros páginas. são provavelmente 300, ainda é grandinho, 300. Quanto tempo? Depende, olha, eu estou a escrever o meu terceiro livro, a temática, não vou dizer aqui, mas eu tenho compromisso com a minha editora que tenho que entregar o livro até 31 de agosto, este agosto. E eu tenho uma tarefa diária, a minha primeira tarefa, sabes aquela coisa do eat the frog first, como primeiro o sapo, tarefa mais... Brian Tracy. Pode ser a tarefa desafiante, pode ser difícil, pode ser exigente, pode ser mais importante. E eu antes, o que é que eu fazia? Tu é o livro. O meu livro, este agora é o livro, até agosto. A primeira é o livro. tarefa. Eu todos os dias, a primeira coisa que eu faço agora de manhã é, vou ao ginásio, às 7, acabo às 8, vou levar o meu miúdo à creche, sento o rabo no escritório, e a Teresa sabe isso, a Teresa trabalha aqui na equipa, na empresa, e ela já disse, olha, de manhã não estou em contactável, não te respondo às coisas. A primeira hora é 1 hora ou 5.000 caracteres. E porquê é isso? Porque às vezes 1 hora passa em pesquisa de estudos, etc, e não escrevo nada. 5.000 caracteres é tipo, se calhar, em Times New Roman 12, 2 páginas, 1 página e meia. Eu escrevi isso. Pronto, então é 5.000 caracteres ou 1 Por hora dia. por dia. Às vezes escrevo, toda 1 hora escrevo mais, passa 6.000 e fico isso fixe. dá para... mas já dás a escrever o livro há um tempo para terminar. Sim, mas eu tenho agora eu tenho um objetivo de 320.000 caracteres, que eu já estou... Eu faço coisas... Eu tenho métricas e depois faço percentagens. Então, cada vez que escrevo esses caracteres, atualizo a minha barrinha percentual e estou em 74% do livro agora. E eu vou conseguir até fim de agosto. Isto para dizer o quê? Depende... o que tu queres, se calhar são 400.000 caracteres, tu dividires desta forma, tens uma ideia, mas se calhar se escreves todos os dias desta forma como eu te disse, tu em 6 meses escreves esse livro. Todos os dias assim, e depois há dias que podes não conseguir. Não, mas eu depois vou fechar, eu tenho estudado muito sobre produtividade e uma das coisas que eu vou fazer é... E consigo fazer isso. Epá, eu sou um idiota quando meto-me com estratégias a pensar as coisas, só que depois a minha procrastinação às vezes traz-me para o velho eu. Porque quando eu estou na minha parte mesmo de gênio, e então o que eu vou fazer é... Vou fechar mesmo tipo um bloco de tempo, tipo 2 semanas ou 3, só para fazer aquilo, de manhã à noite. Sim, eu conheço quem faça tipo aliene-se e vai para um sítio fechado e faça. Sabes porquê? Deixa-me só dizer-te. Porque o que me custa mais no livro é o começar. É a cabeça entrar no livro. Que depois, quando a cabeça entra no livro e eu estou já a escrever, aquilo flui. Agora, ao início daquele raciocínio, daquela história... Uma das estratégias é não começares pelo início. É o que eu faço. Eu começo por um tópico que eu quero falar e depois escrevo para a frente e para mas trás. o que eu quero dizer é, mesmo quando, o que eu quero dizer é, quando vou começar a escrever esse tópico, independentemente, estás a ver, é... Mas uma das estratégias é isso. Imagina, escreve de forma solta, não penses nisso e depois vais começar a arranjar as coisas. Se calhar é melhor começar com isto antes. É uma estratégia também. Porque senão prendes no início perfeito. Como é que eu começo isto mesmo? Então eu escrevo de forma solta e depois reconstruo... sobre aquela coisa. Quero falar sobre a Casa Amarela. Isso, Casa Amarela. Tipo, quase em conversa. E depois, espera aí, vou correr... Se calhar inicio disto melhor. Olha, vou buscar aquele exemplo também, daquele livro que li, vou mencionar aqui. Olha, se calhar, dando aqui um exemplo, faço assim e tu começas a te construir assim. Sim. É o que eu faço. Terminando aqui um bocado isso, eu vou fazer este meu primeiro, está ligado à minha história e cada parte tem um ensinamento. Olha... Gosto muito. Já leste o livro Faça a Sua Cama? Faça a Sua do Cama. Almirante. Não. Extraordinário, Sim. que é só 100 páginas. Esse livro tem um bocado disso. Cada capítulo tem um ensinamento. Tipo do género. A vida não é justa. E depois elaboras à volta disso. Depois conta uma parte a falar da minha aqui, história. mas olha, isto é muito bom. Tal e qual. O primeiro é assim e depois o outro. Já tem aqui o mote. Comprei o livro do Nuno a partir de que dia? Não. Ele tem que estar, não, vai ter que estar feito até o final do ano. Pronto. Depois já tens a editora pensada ou depois ainda vais... Olha, contactaram-me quando foi a palestra do Samsis. Foi? Sim, foi. Disse, quando foi a palestra, no fim da palestra, disse, Nuno, é um crime não haver ainda um livro, e então está aqui o cartão.
temos que tornar Então, essas diz para a perguntas. editora apertar comigo, como a minha está a apertar do 31 de agosto. Ok, Nuno, boa. Eu percebo perfeitamente dessa procrastinação. Também andei do primeiro muito tempo e mesmo este aqui de vez em quando depois tenho que me recordar e avançar. E porquê? Porque é uma tarefa que se foge do nosso hábito. Sim, e é aquela tarefa, são aquelas também, além disso, que são mais, às vezes, o complexo, o exigente, no sentido de, como Sabes, disseste complexo, como é que é de começar, como é que é a melhor forma, e a sabes, pessoa deixa, quer para ter tempo para isto. Para terminar esta conversa do livro, não vou dizer o nome para não estar a mentir, mas eu depois vou procurar para te mandar. E achei interessantíssimo. Todos nós sabemos que a nossa força de vontade é como uma bateria do telefone que esgota e nós não conseguimos estar a 100% em tudo. E eu vi um escritor conhecido que tem muitos trabalhos no desenvolvimento pessoal, na psicologia, e ele, quando estava a escrever um livro dele, sabes o que é que ele fez durante esse tempo? Como ele sabia que ia precisar da força de vontade para o livro, ele durante esse tempo não cozinhou uma única vez, só mandava Uber Eats. Eu achei curioso. E ele explica isso mesmo no processo dele. Okay. Como eu sabia. O livro ir à falência e ganhar bué peso, não Ele escrever assim, e ficar saudável. Não, tipo, ele, não estou a dizer que ele comprava comidas. Eu sei, mas ele assim, como para ele cozinhar era sair da zona de conforto e ele queria que a motivação dele fosse toda para o livro, não queria tarefas nenhumas que gastassem a sua força de vontade, ele durante esse tempo. E é por são isso estratégias. Por exemplo, eu ao início, mesmo neste terceiro, tentava escrever no fim do dia, quando tivesse a primeira rotina da empresa feita, etc. Mas depois estava mais cansado, depois cabia outras coisas no meio, vinha uma reunião e agora. Porque na manhã estamos mais frescos, tipicamente. Boa, procrastinação. Agora, ansiedade. O que é que traz mais ansiedade? Assim no dia a dia. Ansiedade é o domingo, por causa do recomeço da semana. É maior logística depois a partir de segunda? É o recomeço da semana, o analisar o que é que correu mal para melhorar. E uma das coisas que eu não sei se foi a Mel Robbins que fala sobre isto, se foi outra pesquisadora, mas eu achei interessantíssimo que disse, eu comecei a fazer e isso dá uma tranquilidade brutal, que não marca nada de muito importante para a segunda-feira, que assim começa a semana com calma. Interessante. E eu comecei a fazer isso. Começa a semana com calma. Se quiserem marcar uma coisa muito... Eu gosto de começar a semana devagar. E eu, desde que fiz isso, tenho menos ansiedade ao domingo. Sim. E então... começa a semana... uma estratégia para isso. Arranjo uma estratégia. Porquê? Começo a semana... se pensarem, às vezes os dias mais produtivos são as quartas-feiras. É o meio da semana. Estamos ali. Começámos devagar, vemos cansados no fim de semana. Quarta-feira... Porque depois chega à quinta e sexta, já estamos a pensar no fim de semana. Estou-te a quebrar a produtividade, estás aqui no podcast. Ainda por cima. O Nuno faz anos, ok? Dei uns parabéns depois, vão às redes inundar o Nuno. Já agora depois vou-te pedir no fim qual é o teu Insta. Nuno Carvalho Mata. O Carvalho Mata, vão dizer parabéns, Nuno. Isto vai ser daqui a 2 meses, por isso, se receberes daqui a 2 meses, parabéns, já sabes. Façam isso. E então começa a semana devagar. Para não ter tanta ansiedade ao domingo, tanto que as pesquisas indicam que à segunda-feira é o dia onde vai mais pessoas ao hospital a pensar que têm ataques cardíacos. E não é ansiedade. Se pesquisares sobre isso e veres... Ataques de pânico, etc. Exatamente. Pesquisa sobre isso para levares para a parte da ansiedade. Para levares para a parte da ansiedade e a maior parte das pessoas pensam que estão a ter e não. E é só ataques de pânico. Vou dar essa estatística, depois começam a ver só falta já segunda-feira. Há de procurar isso. E eu, então, mas o que me causa ansiedade é interessante. É isso, é o domingo, coisas que fogem do meu controle, porque eu depois ao domingo estou mais pensativo sobre o que é que fiz mal. Então estou ali um pouco ansioso. Estás mais dentro de ti nesses mais dentro de mim para começar. Exatamente. E depois fiz essa estratégia e então estou o domingo mais tranquilo porque marco as coisas mais importantes. Porquê? Porque assim começa a segunda-feira devagar. Assim um pezinho assim naquela, quando vais assim um pezinho assim. Começo devagar, começo a ver, chego ao escritório, ver o que é que tenho que fazer, tudo mais, terça, quarta e começamos então a entrar no ritmo. Gostei. Agora, o que é que fazes quando estás muito estressado? Eu sei que depende da situação, mas estás muito estressado, como é que fazes para gerir isso? Eu dificilmente fico muito estressado. Há algum stress, mais do que aquele que querias ter? O que é que costumas fazer? Uma das coisas que eu, se estiver estressado, adoro fazer é desporto. Vais lá, já vês nos vídeos, para a máquina. Tenho uma bicicleta, pronto, para quem não está por dentro, tenho uma bicicleta que é para pedalar com os braços, ou faço isso ao peso e eu, se estiver muito estressado, desporto.
E se estiveres fora? Estás estressado e não estás em casa? Calmo. Como? Calmo. Calma, está a perceber. Calmo-me. Calmo. Porque às vezes estressados nós dizemos coisas que não... Mas eu dificilmente fico muito estressado. Ok. Dificilmente fico muito estressado porque estou habituado a lidar com o stress. É isso, já é uma constante. Porque ao fim e ao cabo é outro hábito. Eu não fujo do stress. E então, como eu estou a lidar com o stress das gestores de desporto, rugby, as próprias palestras grandes, tudo mais, acaba por ficar um pouco parte da nossa zona de conforto. Isso é chamada inoculação do stress. Inoculas-te com doses de stress e depois... Exatamente, é o processo da hermose. É o processo da hermose. E então, basicamente, isso permite-me saber lidar melhor com o stress. Se eu estiver muito estressado, Paulo, tipo ali uma segunda-feira, estou muito estressado, eu começo logo a minha semana com desporto. É logo o que eu faço. Estressado, desporto Desporto e calado. Porque quando temos mais dopamina, quando temos mais dopamina no nosso cérebro, a dopamina ajuda a acalmar o stress e o desporto vai-me trazer logo essa dopamina. E então eu, quando faço desporto, o meu stress, os meus níveis de stress, o cortisol baixa logo e eu acabo por ficar mais calmo, ver as coisas com mais clareza. E então, sem dúvida, o desporto. Fechar a boca... Sim, porque depois nós com o stress deixamos de estar nós, é quase como aquele anúncio, tu não és tu quando tens fome. Nas casas quando tens stress. Não é? E stress, e depois com o stress nós não conseguimos controlar também as coisas. O stress também faz com que nós procrastinemos. Sim, há muitos fatores agora no... Exatamente. Então, é verdade, boa, stress parece bem, desporto e ficarem calados, ouviram? Agora, o último deste bloco, Nuno. Inspiração, quem te inspira mais? Dá lá um nome. Ou uma das pessoas que te inspiram na tua vida? Tantas. Ainda bem. Dá um nome, ou dois no máximo. Tantas. Quem nos está a ouvir é só um nome, não é? Pá, não eu é adoro todos. muito, vejo muito um podcast que é o Jerónimo Telmo, que é o Sai da Média. O próprio percurso dele aprendo muito, sem dúvida é um dos melhores coaches que existe no mundo, um brasileiro. Extraordinário, vejo muito. Mas eu, a nível de inspiração, inspiro-me com um miúdo que tem um sonho. Mas alguém em concreto? Alguém em concreto. Pá, posso dizer Muhammad Ali, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger porque a Muhammad Ali pela confiança. Era acima da média. Aquela confiança da autoestima. Eu vou fazer e faço. Aquele homem era... muito autoestima. Acima da média. Ele ganhava muito mais com a mente do que propriamente o corpo. Ao fim ele já estava mais velho, quando vai fazer o Thriller em Manila, e ganhava porque aquela mente dele era indestrutível. Depois, o Arnold Schwarzenegger, porque foi a pessoa que teve mais sucesso em áreas diferentes. Verdade. E estamos a falar bodybuilding, campeão mundial 7 vezes. Estamos a falar como ator, aliás, na grandes altura sucessos. ninguém o queria contratar, achavam que ia ser ridículo por causa do sotaque que ele tinha. Exatamente. Era comum. Tal e qual. Depois ele teve que aprender um conjunto de coisas. E depois na política. Toda a gente diz que ele fez um grande trabalho político na Califórnia, conseguiu juntar democratas com republicanos, tudo. E só não foi para presidente. Apanhavam dele, não é? E só não foi para presidente dos Estados Unidos porque não tinha nascido na América, sem dúvida. E depois outra pessoa também, posso dizer, Sylvester Stallone. Ia-te dizer isso, por causa da história do Rocky Balboa, não é? Sim, porque assim lembrando destes nomes, depois tenho atletas, tenho tudo, mas estes três gosto bastante. E o Sylvester Stallone por uma simples razão, que é ofereceram-lhe $100 mil para comprarem o filme, o Rocky. Ele tinha acabado de vender o cão, porque não tinha dinheiro para alimentar o cão, e oferecem-lhe dinheiro pelo guião, mas ele não fazia o filme. Mas ele não fazia o filme, é esse. Ele queria só que ele achava que ele é que era o protagonista do Rocky. E isto são crenças, é o acreditar. Eu sou acho que muito importante é o acreditar. Às vezes as pessoas falam em métodos, isto e aquilo, mas temos o livro da Angela da Kurt, que é a garra, e ela diz que o acreditarmos e a perseverança, que a garra é uma mistura de paixão com perseverança, que é muito importante. Às vezes é métodos disto e aquilo. Se nós não acreditarmos, e ele sem dúvida acreditou nele, disse que não, e ele estava na miséria, sem nada para comer, tinha acabado de vender o cão,
disse que ia fazer o filme e disseram, e e ele foi fazer a primeira cena e podia não ficar com o papel, vamos ver se isto corre bem, vais fazer a primeira cena e depois logo vemos se ficas com o papel ou não, e se não ficares com o papel, perdes tudo. E ele ficou com o papel, a primeira coisa que ele faz foi logo ir buscar, comprar o cão, e ele fica com o papel, curiosamente, porque das primeiras cenas que gravam é uma cena dramática. E ele... Se calhar lembrou-se do cão. E fica com o papel. Então, sem dúvida, claro que há muitos, mas estes três, diria, boa. pensando de repente. Sim, são pessoas inspiradoras nessas áreas. Exatamente. Ótimo, obrigado. Passaste aqui com distinção aqui nestas 5 perguntas. Agora perguntas remate final. Se tivesses te livrado de uma emoção, qual é que seria e porquê? Emoção. Tinhas-te livrar, não conseguias mais sentir essa emoção. É engraçado, tu já me fizeste essa pergunta e eu não me lembro o que é que me respondi. Quando? Não sei, se calhar foi no meu podcast, será? Já fiz então. São as perguntas que eu faço aqui finais aos convidados, mas se calhar... Eu se calhar diria que são várias emoções. Várias tirarias? Excluías da tua vida? Não. Estou a pensar primeiro nas emoções. Ok. Estás aqui a fazer a listagem. Sim, uma listagem desde raivas a um conjunto de coisas. Eu gosto de sentir raiva. Aliás, a raiva pode ser um indicador que violaram um valor meu, ou que eu próprio violei um valor meu. Eu utilizo a raiva por vezes como catalisador da minha motivação. Mas se calhar o nojo. Ok. Mas mesmo assim o nojo é uma emoção que serve e que serviu sempre para nos mantermos vivos. Para nos manter vivos, porque se eu não tivesse nojo ia comer certas coisas e poderia morrer. Mas se calhar assim pensando completamente de repente... E ao nojo social, serve de bússola moral. Se alguém faz uma coisa desonesta, tu és honesto, aquilo sentes repúdio. Por isso... não há a resposta certa, isso é lixado por causa disso, porque é mesmo para... Mas seria isso, porque muitas das pessoas têm nojo de tudo e isso acaba por tirar a empatia. São umas enojadas. Tocaste num aspecto importante que é, e há estudos que mostram isso, quanto mais a pessoa sente aversão ou nojo a uma pessoa ou grupo de pessoas que representam, menos empáticas elas são. Sim. Por isso mesmo, para haver maior empatia. Olha, bom argumento, interessante, boa. Qual é a tua emoção favorita? Falaste que a raiva utilizas também, mas qual é a tua favorita de todas? Tivesses por lá em cima. Epá! Claro que há alegria, não é? Pronto, estarmos alegres, mas... Não sei. Já tive convidados com várias respostas. Mas uma que eu adoro é a raiva. É a tua favorita? Uma das que eu adoro. E às vezes quando estou a treinar e começa-me ali a ver as lágrimas nos olhos e raiva, e agora é que vai, e quando está a doer e vai com a raiva, é sinal que estamos mesmo a evoluir e a ser perseverantes. Eu quando digo a raiva, no sentido, não a raiva de ter raiva de alguém, mas utilizar a raiva a meu favor, e eu jogar rugby, e agora vamos lá, vamos resolver, percebes? Vamos ao touro, vamos resolver, pegar mesmo o touro pelos cornos, pegar a vida. A raiva é, eu posso dizer que eu no outro dia tive um episódio que tenha dado um problema com a bexiga. Tu contaste. Tenha dado um problema, bexiga neurogénica, um conjunto de coisas, também porque estive exposto a pessoas negativas durante muito tempo. E depois, curiosamente, estive a estudar um estudo do Steve Cohen, que está no livro do Daniel Goleman, do Inteligência Social. O Goleman fala desse estudo e o Steve diz que quando estamos expostos a pessoas negativas, temos tendência, podemos ter... O Cohen, no investigador, ele estudou o otimismo. Ele estudou o otimismo. E temos mais tendência para ficarmos doentes. Ou seja, temos mais 2,5 de hipóteses de ficarmos doentes. Sim. Que eles dividiram um grupo de pessoas, e injetaram então um vírus da gripe. Rinovírus. Exatamente. E depois mediram através pesaram até o lenço com o muco do nariz, não foi? Tal e qual. E aquelas pessoas que tinham estado expostas a ambientes e a pessoas negativas tiveram mais tendência para adoecer. Adoeceram mais e com sintomas mais severos. E então eu tenho estado um bocado assim, e eu posso dizer, aconteceu um episódio, eu urinei-me todo, eu estava completamente com raiva, a querer desistir. Mas foi num momento que estavas a fazer alguma coisa difícil ou foi em casa? Não, ia para um evento qualquer e acontece uma coisa que urinas todo e estás mal. Isso dá-te uma raiva, claro. metes a tua vida em causa. Claro. E eu nesse momento tinha duas hipóteses. Ou utilizava a raiva para ficar a lamentar-me, ou não, treinei.
utilizei aquela raiva, agarrei-me aos pesos e depois passou. Yeah. Porquê? Porque lá está, eu posso utilizar a raiva de duas maneiras, ou para resolver a minha vida ou para deixar a raiva acabar também por levar a... É como dizem, podes utilizar as emoções a teu favor ou ser utilizados pelas Tal e qual. emoções. Eu utilizei aquela raiva para treinar e foi dos melhores treinos. O truque agora é estar sempre enraivecido aí. Não. Não, mas a raiva nesses momentos, eu lembro-me de momentos de raiva, de treinar, de jogar futebol, só que uma raiva controlada. É isso. Não, é uma raiva controlada. Ajustada, não sim. é aquela raiva pelas pessoas, não. Eu não sinto raiva de nada nem de ninguém. Mas essas raivas, depois as pessoas confundem. Essas raivas muito intensas já se chama fúria ou ira. A Sim. fúria é a raiva descontrolada. Já Tal não é e qual. É aquela... Igual. Ok, boa. Sim, senhora. Muito bem respondido. Por fim, últimas duas perguntas. Primeiro, já recomendaste alguns, achei interessante. Tu, como lês muito, mas recomenda-nos um livro para ler. Sem ser o teu que vais escrever depois, mas um livro para ler. Eu vou recomendar um livro para ler, se calhar vou recomendar dois, e vou recomendar um porque para a maioria dos jovens que não leem, eu acho que temos que ter mais, as pessoas têm que ler mais. Isso é verdade. E eu posso recomendar um porque acaba por ser uma marca que se todos identificam, e eu se calhar dizia que era o livro da história da Nike, A Vontade de Vencer. O livro tem várias traduções, o nome, mas se procurarem pelo o livro da história da Nike. Porquê? Porque é uma marca que as pessoas identificam-se. Isso. E é uma leitura... O livro é bom, eu gostei do livro, dá para perceber que os negócios não são fáceis, até a própria Nike teve várias vezes para falir, e é um bom livro para uma pessoa que não lê começar então a ler. Vontade de vencer, não é? Exatamente. Vontade de vencer. E outro? E depois outro, se calhar o começo pelo mais difícil, né? Que é o Eat Your Frog, de Brian Tracy, também é um dos meus livros preferidos, gosto bastante. Boas recomendações. Sim, podia ser esses dois. Nuno, onde é que as pessoas podem encontrar para te acompanhar, para pedir, sei lá, para ir às empresas a palestras, para mandar mensagens? Basicamente eu estou em todas as redes, praticamente, é Nuno Carvalho Mata. E encontram-te? Quer seja no LinkedIn... Estás mais TikTok, que Instagram, LinkedIn? Não. Agora tenho tentado estar mais também no LinkedIn, que era algo que eu descuidava um pouco, mas TikTok, Instagram e LinkedIn. Ok. TikTok, Instagram e LinkedIn. E tens assim algum website também para alguém que... Neste momento o website não está mais ou menos. Estás em construção, não é? Está em construção, mas é Nuno Carvalho Mata. .com e está no meu Instagram e vai dar alguns dados meus. É isso. Pronto. E é o podcast o Aguenta a Guinada. Aguenta a Guinada, também é um grande podcast. Nuno, obrigado, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado. Espero que tenhas gostado aqui desta parte do teu aniversário. Para nós foi um prazer ter aqui os teus 38 anos connosco. Obrigado. E a todos, muito obrigado e vemo-nos no próximo episódio do Inteligência Emocional, o podcast.